A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem? Como vocês estão? Glória a Deus. Vamos para mais um culto de quinta-feira, amém? Que seja um culto abençoado na presença do Senhor. Não sei se os irmãos estão se reunindo na igreja de quinta-feira e assistindo a palavra online, né? O culto aqui virtual. Mas amém. Se for assim, que seja um culto abençoado também aí na igreja. Amém, queridos? Então, vamos orar para dar início ao culto. Pai, muito obrigado, Deus, por este momento, por esta oportunidade. Somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, Pai. Deus, que esta palavra toque em nossas vidas, fale conosco, Senhor, particularmente, que possamos sentir, Senhor, o toque do Teu Espírito Santo, Pai, a Tua orientação. Pai, em nome de Jesus, queremos, Pai, seguir a Tua palavra, queremos Te servir, Senhor, ó Pai, atender, ó Pai, aquilo que for necessário, ó Pai, da forma que for exigido, para que a Sua obra seja feita, Senhor. Fala conosco, Pai, que haja um eis-me aqui em nossos lábios, que possamos estar dispostos a fazer a Tua obra, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado, para que o Evangelho seja pregado, meu Pai, em nome de Jesus. Usa cada um, Pai. Usa, Senhor, cada irmão. Ó Pai, cada vaso disposto na Tua presença, Senhor. Ó Pai, que o Senhor tenha liberdade, ó Pai, de fazer, de agir, ó Pai, cumprir com o Teu ministério, Senhor. Ó Pai, instituído de pregar, de evangelizar, meu Deus. Em nome de Jesus, fala com cada irmão, Senhor, cada irmã nessa hora. Que sejamos tocados, abençoados, Pai. Ó Deus, e que o Teu milagre, ó Pai, aconteça nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu gostaria de ler com vocês uma passagem bem conhecida. Então, vamos ler em Marcos, capítulo 6, dos versículos 30 a 42. Amém? A multiplicação dos pães e peixes, né? O milagre da multiplicação. Vamos lá. Vou ler com vocês a partir do versículo 30, amém? Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Assim, eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: Dê-lhe vocês algo para comer. Eles disseram: Isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Bastante gente, né? Amém, queridos. Bom, sei que todos nós conhecemos bem, né?
essa passagem, mas o enfoque aqui eu queria trazer para uma outra situação, né? Cristo, ele age, né? E nós também devemos agir, mas a gente tem que aprender a servir. Nós vemos que Jesus estava ali com seus discípulos e depois deles terem corrido tanto, eles estavam sim já trabalhando no ministério, né? O primeiro versículo fala que os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Então, os discípulos estavam ali, né, trabalhando, fazendo a obra. E aí, Jesus, né, sabendo disso, tentou se afastar um pouco da multidão para que eles descansassem, né? Os discípulos, afinal de contas, não tinham nem se alimentado, né? Mas eles não conseguiram, porque o povo soube onde eles estariam e correram para lá, né? Para ouvir mais de Jesus. E Jesus, compassivo, misericordioso, né? O que ele fez? Começou a ensinar o povo. E os discípulos? Eles não iam descansar? Eles estavam correndo lá, né, fazendo a obra, e Jesus falou, não, vamos descansar um pouquinho. Não, a obra do Senhor tinha que ser feita, tinha que continuar. Só que já estava ficando tarde, e até então os discípulos não tinham descansado e também não tinham se alimentado. Estava lá, está no versículo, tá dizendo que eles não tiveram tempo de comer. Então, chegaram a Jesus e falaram, né? Imagino eu que como uma indireta, né? Jesus, manda o povo ir, né? Já é tarde, eles não comeram. Eles estavam sugerindo para que o povo, né, fosse nos campos povoados, né, para se alimentarem. Mas os discípulos também estavam com fome, eles também não tinham se alimentado, né? E eles devem ter pensado, Jesus, a gente também não comeu, tá? A gente nem comeu, a gente nem descansou. E Jesus falou o que para eles? Jesus mandou alimentar o povo. Acharam que a obra pararia porque eles estavam cansados e com fome? Já pensou se Jesus tivesse ouvido, né, e os discípulos e falasse, ok, tá bom, então vamos embora pessoal, chega por hoje, está todo mundo cansado, já é tarde, né, vocês têm que se alimentar. O que ia acontecer? Nada. Talvez eles já tivessem sido alimentados ali pela palavra. E o milagre? Talvez não vivessem um milagre, né? Mas Jesus sabia que ali aconteceria algo, não é verdade? A nossa capacidade é limitada. A nossa compreensão não enxerga a dimensão do poder do Senhor. Então os discípulos questionaram, né? Porque eles não teriam onde buscar e se fossem atrás eles iam gastar muito dinheiro para alimentar todo mundo, era muita gente. Então eles questionaram, falaram, Senhor, comida para a gente ir, tem que para gastar uma grana aqui, né, para a gente alimentar esse pessoal. Cristo conhece as nossas preocupações, irmãos. Saiba disso. Tenho certeza que você sabe disso. Mas também ele requer de nós uma dedicação, um esforço necessário para a realização da obra dele. Jesus poderia muito bem dizer para a multidão, né? Alguém tem algum alimento aí, né? Mas não, ele designou essa atribuição aos discípulos. Jesus havia falado aos discípulos, deem vocês de comer a essa multidão, não foi isso? Está lá no versículo 37, leia aí. Nós servimos ao Senhor, nós somos os seus discípulos, então se dedique. Não vamos impedir o agir do Senhor, mesmo se nós estivermos cansados ou
famintos. Amém? Impedir a obra de Jesus ali, naquele momento, certamente não era a intenção dos discípulos. Obviamente não era. Mas tem momentos nas nossas vidas que nós pensamos muito em nós mesmos, não é verdade? O que seria bom para nós, o que seria bom para o nosso bem-estar, para o nosso conforto. Mas Jesus tinha um milagre para aquele momento. O verdadeiro alimento da alma e do corpo seria provido pelo Senhor ali naquele momento. E hoje, querido, saiba que Ele também vai prover para cada um de nós. Amém? Não se preocupe. Saiba que o Senhor conhece a sua necessidade. Aí os discípulos, então, depois de argumentar com Jesus, né? Manda o povo para casa, Jesus. A gente não tem dinheiro para comprar comida para esse povo todo, né? Jesus foi dando algumas opções de solução, mas sempre envolvendo os discípulos e dando as incumbências para eles. Jesus falou, tá bom, então vê se vocês acham alguém aí no meio dessa multidão que tenha trazido algum alimento. Ou seja, vamos fazer a obra pessoal. Se esforcem, se dediquem, que eu opero o milagre e todos vamos viver o sobrenatural de Deus. Mas hajam. Cristo sabe que nós estamos cansados, preocupados, aflitos, famintos, mas se envolva com a obra e faça parte do milagre. Viva o milagre. Amém? Talvez os discípulos estivessem até irritados já, né? Então, eles devem ter pensado, nossa, Jesus não vê que a gente está cansado, não é possível. Certamente ele sabia. No entanto, ele sabia também que o milagre aconteceria ali sobre a vida de todos. No começo, Jesus tinha sugerido para eles irem para um lugar para eles descansarem, mas a obra ainda teria que acontecer ali. E não tinha descanso não. Então eles acharam o menino com os pães, os peixes. Aí talvez os discípulos tivessem pensado, bom, agora é a hora, né? Então esses pãezinhos aqui, os peixinhos, nós vamos dividir entre nós aqui. Vai ser um pedacinho pequenininho, né? Mas dá. Mas pelo menos a gente, né, dá uma enganada na fome, né? Afinal, no versículo 31, era muita gente indo e vindo e eles não tiveram tempo de comer. Está escrito, amém? Pensa na gente, né, hoje. Nós trabalhamos, talvez todos aqui, né, tenham um horário, né, para trabalhar, para entrar, para almoçar. Quando a gente está trabalhando, quando dá a hora do almoço, a gente para tudo, porque é hora do almoço, certo? E quando não dá tempo de almoçar, como que a gente fica? Aí varia, né, de cada um. Tem gente que fica de mau humor, às vezes tem gente que consegue ficar sem se alimentar e continua produzindo bem, né? Mas a gente pode ficar, né, às vezes abalado, irritado, puxa vida, né, é hora de comer, né, vamos comer, né, por que eu não posso comer? Eu tenho que continuar trabalhando, não está certo isso, né? Agora imagina os discípulos, num lugar deserto, não tinha nada por perto, né, eles estavam querendo que o povo fosse para o povoado vizinho, não tinha comida, eles não tinham comido nada, já estava tarde, e Jesus lá ensinando o povo. Acho que eles deviam estar desesperados, né? De fome, de cansaço, mas enfim. Eles não tinham um iFood lá, né? Para pedir uma comidinha para chegar lá, um McDonald's lá perto. Eu acho que os discípulos pensavam assim, meu Deus, Jesus está ensinando, a gente estava indo descansar, e agora Jesus não para de ensinar e esse povo não vai embora. Bom, depois deles intervirem, né, falando para Jesus que o povo estava faminto e tudo mais, e na verdade acho que eram eles mesmos também que estavam cansados com fome, né, estavam indiretamente falando isso. Eles acharam os pães, os peixes, aí pensando que agora, enfim, eles iam almoçar ou jantar, porque estava tarde, né, aí vem Jesus e fala o que para eles?
No versículo 39, Jesus mandou o que era para eles fazerem ainda? Ô discípulos, organiza esse pessoal aí. 5.000 pessoas, homens, mais mulheres e crianças. Era um pessoal, uma multidão para eles organizarem. Era para sentar lá de 100, 50. Meu Deus, imagina a felicidade desses discípulos. Eles devem ter pensado: Jesus, nós vamos cair duro aqui de fome, né? A gente está salvo, né? Mas a nossa hora vai chegar aqui, pelo jeito. Como assim organizar esse povo? Mais de 5.000 pessoas, né? Mais mulheres e crianças. Eles devem ter levado um tempo e devem ter gritado bastante, né, para organizar essa multidão, né? Oh, senta aqui, senta ali, junta mais, vem mais um pouco aqui, ali tá muito, fica para cá. Não deve ter sido fácil, não. Eu acho que demorou um bom tempo, né? Mas eles organizaram conforme Jesus orientou. E o que aconteceu? O milagre começou, irmãos. Os pães e os peixes foram sendo multiplicados. O milagre estava acontecendo. Mas os discípulos continuavam trabalhando, continuavam servindo. Por quê? Porque eles tiveram que distribuir os pães e os peixes. E o milagre foi sendo feito. Todos foram alimentados. Mas os discípulos continuaram servindo. Por quê? Porque eles ainda foram recolher os alimentos que sobraram. Eu imagino que os discípulos também se alimentaram, né? A palavra do Senhor fala que todos foram alimentados. No versículo 43, os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E então, só então, eles receberam o milagre deles. A parte que os discípulos tinham no milagre tinha chegado. A bênção do Senhor não foi somente para a multidão ou para todos, mas proporcionalmente ao que a multidão tinha recebido, né? Se alimentaram ali, os discípulos passaram recolhendo tudo, e aí sobraram 12 cestos cheios de pão e peixe. O versículo 42 fala que todos comeram. Então dá para entender que os discípulos, Jesus, todo mundo se alimentou, certo? Mas aqui, queridos, estava a recompensa deles, a recompensa dos discípulos, e a parte que lhes cabia no milagre por toda a dedicação, esforço e sacrifício que fizeram para que a obra do Senhor fosse realizada e a palavra do Senhor fosse pregada. Hoje, o que é normal hoje? O normal hoje é: eu não vou servir a Deus, né? Eu vou cuidar da minha vida, eu preciso resolver meus problemas, né? Eu estou cansado, estou com fome. Será que Deus não está vendo? Irmãos, saiba que o principal é fazer a vontade dEle. Amém? Busque em primeiro lugar o reino do Senhor. Nós devemos nos atentar em servir. Os discípulos, eles aparecem lá no começo sem nada, cansados, famintos, e terminam o dia com 12 cestos cheios de pães e peixes. Então o milagre deles finalmente tinha chegado. Cestos cheios de alimento, que talvez fosse o suficiente para sustentá-los por dias. Eram cestos grandes, ou podiam vender o alimento, eu não sei, mas a parte deles no milagre foi em abundância. Existem pessoas que não buscam a Deus e querem um milagre. Essas talvez não consigam nada. Não buscam ao Senhor, não vão ter milagre. Existem as pessoas que buscam a Deus. Essas serão supridas, terão suas necessidades atendidas pelo Senhor. E outras servem ao Senhor. Essas vivem o milagre, vivem a multiplicação, vivem a abundância. Amém, queridos?
Nós somos os discípulos do Senhor hoje. Nós temos os milagres do Senhor prontos para serem derramados sobre nós. Amém? Creia nisso, queridos. Que não esmoreçamos. Vamos servir ao Senhor, que a obra seja cumprida. E então o nosso descanso e o nosso milagre virá de forma abundante. Amém? Fiquem com essa palavra em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.